Vocês estão malucos que a live vai dar errado, gente? Vai não. Tô voltando, já tô chamando a Luciana. Eu salvei a outra parte, tá? Ninguém fica desesperado. Parou na parte da Índia, a gente vai continuar. Não, toda vez que vem um convidado top de linha, acontece esses treinos. Lembra o dia do padre? Cadê a Lu? Vou ver se a Lu entrou aí. Gente do céu. A Lu ainda não tá. Parou na parte da Índia. Alguém vê se a Lu entra aí. Pois é, caiu de uma vez aqui. E agora eu troquei a conexão. A Tati Amorim falando, sabia que o Instagram ia parar. Foi igual o dia do padre, gente. Só porque a convidada é daquelas assim. Cadê tu, Lu? Gente, alguém chama a Lu. Tá aqui. Eu tô chamando ela. Ai, gente, agora vai dar certo. Eu mudei a conexão pra dar certo. Lu, me perdoa. Eu não saí daqui. Você não saiu? Você falou um monte, então. Não, mas eu não saí, assim. Você ficou, chama a Lu, mas a solicitação não vinha. Ah, tá. Bom, o que aconteceu? Caiu a conexão aqui, tudo. Eu mudei a internet, agora vai dar bom agora. Então, vamos lá. O povo escreveu... Parou na parte da Índia. Então, falando... Eu sei que a história é do um parto normal, né? Após 2 cesáreas. Mas a gente precisa pensar no contexto do que é um parto, né? Então, eu falo que, assim, 10% é o corpo. Ele vai fazer tudo, vai dilatar, vai chegar... Tudo certinho, né? Porque Deus é bom. E os outros 90 tá dentro das orelhas, entre as orelhas, né? Tá dentro da cabeça da mulher. Então, é ela que tem que saber dessas coisas. E essa Índia, assim, ela me deixou muito surpresa por não acreditar quase em nada, né? E aí ela atender a 2 horas de barco do primeiro hospital. Que é um dos medos das mulheres, né? Uma transferência, uma possível transferência. E aí eu perguntei para ela assim, e quando sangra muito, o que você faz? Porque eu tenho material para sangramento, eu tenho soro, eu tenho ocitocina, né? Eu não vou num parto com a mão abanando, Com a bacia, uma tesoura e um pano branco. A gente não vai, assim como as pessoas acreditam ainda hoje. Mas hoje você é obrigada a ter treinamento de reanimação neonatal, reanimação de gestante, né? Ter todas as coisas em casa para dar o primeiro suporte de atendimento. Então, a gente não vai assim. E aí, essa Índia que não tem nada disso, né? Eu perguntei e ela falou: mulher só sangra o que pode sangrar. Eu fiquei meio chocada, porque eu já vi que não é muito assim. A minha experiência conta que não é assim. E aí eu perguntei, tá, e quando os bebês não nascem? Ela falou, os bebês sempre nascem, Lu, sempre. Ela só não vai nascer com uma coisa, quando a mulher não gostar da parteira. Isso para mim ficou muito gravado no meu coração, né? Então eu falo que eu faço consulta, né? Então assim, eu já tive mulheres que me falam, ai, mas consulta, tem que gastar, blá, blá. Mas assim, você precisa olhar nos meus olhos, confiar em mim, para que na hora que eu chegue em trabalho de parto, você com dor, você olhe para mim e fale, ai, Lúcia, chegou, sabe? Porque a gente ali vai dar as mãos e vai caminhar esse caminho que Deus tem pra gente juntas, não é sozinha, né? E aí, quando as mulheres têm muitos medos, eu falo para elas, gente, presta atenção, eu sou casada, então, assim, me apresentando rápido, que até você tinha pedido, eu esqueci. Então, sou Luciana Lourenço, tenho 43 anos, sou enfermeira obstetra, não sou obstetriz, nada contra, mas não sou obstetriz. Sou enfermeira obstetra. Tenho 4 filhos, né? E desses 4 filhos, 3 cesarianas. E então, na minha primeira cesárea, eu entrei em trabalho de parto, eu fui para o hospital, eu fiquei sem acompanhante, fiz a lavagem intestinal, tricotomia, ganhei soro. Eu ganhei tudo o kit, né? Violência obstétrica. E fiquei sem meu marido e tal.
fiquei 18 horas e aí me levaram para a sala e vamos lá, o neném tá aqui, força, força, não conseguiram, fecharam minhas pernas e fizeram uma cesárea. Eu fui literalmente atropelada no meu primeiro parto e eu me lembro que quando a mulher me levantou no puerpério para ir pro banho, 12 horas depois, meu filho chegou para mim com 10 horas, assim, eu lembro que eu olhava para ele, eu desconhecia ele, eu falava, será que ele é meu mesmo, sabe? Para mim, então é o que eu prezo muito das mulheres hoje. Eu sou uma mulher colérica, né? Como o povo já falou. Eu não sou muito nhenhenhê, mas eu tenho muito cuidado, assim, eu tenho muito amor pelas mulheres, assim, eu tenho respeito por elas. Eu não sou melosa, mas eu tenho respeito, sabe? Carinho com respeito com aquelas mulheres, porque eu fui muito maltratada. Então, quando eu levantei, a mulher falou: olha, você dessa vez eu te ajudo, a outra você vai levantar sozinha. Eu lembro que eu sentei na cama, que eu já estava na enfermagem, chorei e disse: nenhuma mulher vai passar isso que eu estou passando agora, porque para mim o parto é algo muito mais espiritual do que físico, porque isso é o meu contexto como parteira. A mãe, ela é o anjo da guarda desse bebê. É por isso que é tão abominável aos olhos de Deus um aborto. Porque a única pessoa que pode ter dois anjos é um sacerdote, né? Que no sacerdócio ele ganha um novo anjo porque morre para o mundo. A criança, o anjo é a mãe. Então, o parto, a gente está na abertura do céu para o nascimento de uma criança e a descida de um anjo. Eu acho muito, muito, não sei nem em palavras, assim, grandioso aos olhos de Deus. Deus, ele não precisa da gente para nada. Deus não precisa, Deus fez tudo. E eles nos chama cooperador da vida, né? Eles nos chama a estar ali junto. Então, eu acho que o parto não pode ser hospitalar. Me desculpem quem é inseguro, né? Eu acho que Deus não errou. Eu acho que a gente, com medo de pôr a vida na mão de Deus, que criamos as nossas seguranças, assim, né? Mas você pensando no último IBGE dos 3 últimos anos de 2017, tivemos 140 mil mortes maternas no Brasil. Se você pensar em 140 mil mortes maternas, onde 99% dos partos é hospitalar e 1% é extra-hospitalar, juntando casas de parto e as loucas que faz domiciliar, tem alguma coisa errada, né? Então, eu falo sempre que, assim, que o que acontece no hospital é fatalidade. E o que acontece em casa é negligência, né? E não é isso que acontece. Tanto que quando eu falo para as mulheres, eu falo, pensa bem, eu sou casada, eu tenho 4 filhos, se acontece alguma coisa num parto domiciliar, eu sou indiciada criminalmente, com intenção de matar. Então, é meu porém, é minha vida, né? Que eu também estou colocando ali em jogo. Por isso que a gente tem que estar casado, que quando é casado a gente é uma só carne, um só espírito, não é assim? Então, que a gente tem que estar muito nisso, nesse parto. Mas eu penso também em que momento que isso mudou, né? Isso é uma pergunta para as mulheres mesmo. Perguntem a si mesmo, em que momento isso mudou? Por quê? Foi toda uma sociedade, né? Então, a minha mãe, a minha avó, a mãe da minha mãe, então, não é minha tata, não é lá longe, é minha avó, né? Minha avó é aquela que você tem aqui, né? Pertinho. A minha avó teve 21 filhos. Ela disse sim a Deus, teve 21 filhos, que se casou com 16 anos e ela morava. Eu sou baiana, então ela morava 40 quilômetros de estrada de terra do primeiro hospital. Na verdade, 49. Teve todos os filhos na fazenda, com uma parteira que não sabia fazer um ó com um copo, totalmente analfabeta. E aí você pensa assim, na minha mãe é de 55, ela nem é a mais velha, nem é a mais nova, minha mãe é mediana, então ela viu também os irmãos nascer e estava presente, né, nos que veio depois dela. Aí eu penso, que confiança era essa que a minha avó tinha, que a gente não tem mais? No amor e cuidado de Deus, que Deus dá e Ele sabe todos os propósitos, mesmo porque, abrindo um parênteses, os filhos não são confiados, ele não é seu, não sei nem por que vocês alegam tanto que é meu. Não é. Os filhos te foi confiado e a gente tem que aceitar de Deus o que ele tem para você. E aí minha mãe teve... Aí, assim, eu penso que naquela época o máximo que se acontecesse alguma coisa seria socorrer minha avó numa carroça, né? 49 quilômetros numa carroça e pedindo a Deus que tudo ficasse bem. Aí a minha mãe, por si, teve 2 filhos no mesmo lugar. Eu nasci no mesmo lugar que a minha mãe, com a mesma parteira, né? E aí minha mãe veio embora para São Paulo e aí tudo mudou, né?
Eu sou a filha mais velha. Quando eu fiquei grávida, minha mãe marcou minha cesárea. Então, assim, o que que aconteceu? O que que aconteceu? O que que a gente acha que aconteceu? Por que que eu falo assim? Porque a minha mãe, ela sabe que eu sou parteira, mas a minha mãe acha que eu sou doida. Toda vez que ela liga, ela fala pra mim assim: minha filha, você tá no quarto de novo. Deus te abençoe pela sua coragem. Meu Deus, mas eu falo, mãe, aqui a gente tem hospital em qualquer lugar. Pode ser que não seja o que você quer, mas eu tenho lugar para te socorrer. Eu não vou mais sem nada, mãe. Tanto que a minha irmã teve neném comigo, minhas duas irmãs, minha cunhada. A minha mãe nunca sabe. A gente fala depois que já nasceu, porque a primeira experiência foi quase eu arremessar a minha mãe. Eu falei pro meu irmão: leva a mãe embora, não aguento ela aqui. Então, assim, como mudou? Eu não sei como mudou, sabe? Eu O não que que sei fizeram, o que que fizeram na cabeça fizeram, da tua mãe? não sei. Fizeram na sociedade, né? Fizeram nessa sociedade. Então, infelizmente, assim, não fomos nós, católicas, que recuperamos o plano de Deus original para a vida da gente. Não foi. A gente tem medo, a gente não confia nesse Deus, não confia cegamente, né? É, e aí tem uma música da Adriana que fala: por que tenho medo se nada é impossível para ti? Né? Se nada é impossível. Então, assim, eu falo, eu tenho um sonho ainda de ficar grávida novamente. Uma outra live, né? A gente conta a minha história, porque eu tive 3 cesáreas, adotei uma menininha, né? Fui trabalhar, a mulher moradora de rua deixou e eu trouxe para casa. E aí, uma vez, eu me confessei e o padre não me absolveu por uma laqueadura e eu reverti minha laqueadura tem 4 anos. O meu sonho é ficar grávida novamente. E eu falo, se Deus me desse essa grande graça, eu ia ter em casa lindamente, com 3 cesáreas anterior, nem que fosse para eu fiz sozinha. De novo. Ai, meu Deus. Voltou. Voltou. Aonde eu parei? Não, tá parando tudo. Ai, você ainda tá travada aqui pra mim. Voltou. Agora voltou. Agora eu te vejo. Mas tá assim. Eu sei, depois trava eu. Meu Deus, tá muito ruim. Pois é, aqui, ó. Mas aqui pra mim tá travando Nossa, você. Ah, voltou. voltou. Não, Pronto. Luciano, eu já sabia Então, que ia ter esses negócios. Você é uma convidada com pois é, muito, né? A carga é forte demais. O Instagram não aguenta. pois é. Então, e aí eu falo assim, que se Deus me desse essa graça, eu teria um parto normal após 3 cesáreas, nem que fosse para eu mesmo pegar meu menino, se ninguém quisesse me assistir, sabe? Porque eu confio nesse amor e cuidado de Deus, né? Agora, você entrando pela sociedade, o que que eu acho que virou? Tem uma encíclica de um papa falando do parto sem dor, né? E aí, talvez tenha sido isso, colocado o parto sem Você dor. sabe o nome, Lu? Ai, gente, eu posso até passar para vocês, mas agora de cabeça eu não Depois, sei. depois eu pesquiso e a gente Não, eu coloca te aí. passo, eu tenho ele, assim, Aham. PDF e tal. Mas ele fala disso, ele fala da cabeça dos médicos, né? É, Ai, é você que tá parando. Eu tô. Acho que eu tô normal aqui. Eu tô normal. tá dando tudo. Vamos ver se eu mudando de lugar. Aí. Vamos ver. Eu Vou tô te sentar em vendo agora cima do normal. roteador. Vou sentar em cima do Bora. roteador. Bom, então, aí ele fala disso da dor, né? Do processo da dor. Então, o cirurgião sem dor. Então, a gente acha que esse parto sem dor foi essa ponte que virou o que virou. Só que, para mim, além disso, e que é uma coisa imposta irreal, porque não é sem dor. Né? Você pode não ter a dor no momento, mas uma cirurgia de grande porte, depois você vai ter toda a dor. Tem uma médica, Eleanor Luzes, que ela fala muito de como a sociedade se tornou
por conta disso, de tirar o bebê, colocar ele lá no berço de acrílico, ser arrancado da mãe, ser aspirado, enfim, toda essa história. E aí eu falo que Deus, ele não errou, né? Só que hoje virou uma fatia boa de bolo. Porque o médico, em 2010, no hospital particular que eu trabalhava, o médico fazia 5 cesáreas de manhã e atendia o consultório dele à tarde. Agora me diga, por que ele vai ficar com uma mulher em trabalho de parto que pode durar de 12 a 16 horas? No Natal, no Ano Novo, na Páscoa, no seu aniversário, aniversário do teu filho, enfim. Você não tem dia, você não tem hora, você está ali mesmo à mercê das situações. Então, para mim também virou isso, né? Aquele parto totalmente programado, que eu faço no dia, como a Pri ontem falou, maquiada, linda, fofa, né? Não vou ficar descabelada, nem querendo bater na parteira, né? Porque eu tô com dor. Enfim, todo esse contexto de uma sociedade que se mudou e que a gente não acredita mais na gente mesmo. E aí eu falo, por exemplo, a primeira e as desculpas que foram chegando, né? Eu acho que o demônio ele é muito astuto e as desculpas. Então, por exemplo, não tem passagem. Né? Eu sempre brinco, compra, a CVC, sei lá, Decolar, elas parcelam, compra aí a passagem e você consegue. Porque eu já tive mulher que teve um primeiro parto normal, o segundo virou cesárea porque no segundo não tinha passagem. O que aconteceu, minha filha? Você fechou? O que aconteceu? E aí você vai contra a própria palavra de Deus, que diz assim: quem sou eu, teu Deus, que abriria teu útero para gerar e fecharia para parir? Será que o Senhor de tudo não cuida? Né? Não vai ficar aí dentro. Aí passa disso, começa o tempo de gestação, como se a barriga fosse um forno num tic-tac que vai queimar o neném. Passou de 40 semanas, pronto, passou e queimou o bebê lá dentro como um bolo no forno. Então, são tantas coisas que vão colocando, por isso que aí eu volto lá no início de falar que as mulheres precisam se informar. Elas precisam ler, estudar, conhecer, saber a realidade, né? Aqui em São Paulo, os hospitais públicos, eles têm uma taxa de 48 de cesárea, né? E por que tem essa taxa? Porque você tem nos hospitais públicos residência médica que também quer aprender a fazer cesárea, né? E aí nos hospitais particulares quer tempo, né? E aí eu ouço elas falarem, não, mas a minha médica, ela é muito boazinha, ela vai tentar o parto normal. Eu falo, então, quantas vezes ela já desmarcou sua consulta porque estava num parto? Ai, nunca desmarcou. Eu falei, eu quero conhecer ela. Porque eu vivo desmarcando as minhas, não consigo sempre estar nas minhas consultas porque eu tenho parto. Como que ela consegue? Não, meus bebês só vão nascer segunda, quarta, sexta no horário comercial. E eu não consigo fazer isso, né? Então, são esse tipo de coisas que nos faz pensar o que será que está acontecendo, né? Por que virou tudo isso? E eu volto sempre a achar, eu acho que nós deixamos de confiar no amor e cuidado de Deus. E mesmo que seja uma cesárea, 2 cesáreas, quando as mulheres me procuram que assim não sabiam, na ignorância, foram enganadas, eu tenho no meu coração que Deus de tudo cuida, né? Porque a gente não pode ter uma família numerosa com 8, 10, 12 cesáreas, né, gente? Pelo amor, né? Deus não planejou isso pra gente, né? Nem o corpo fisiologicamente aguenta uma coisa dessa. E Deus não erra. Deus não erra. Se fosse para ser assim, Deus tinha feito um zíperzinho na barriga, facilmente, né? Ou eu brinco que se fosse toda essa emergência que as pessoas falam, que elas alegam, né? Eu falo que, olha, se Deus tivesse que colocar, se no momento ele pensasse, não, isso aqui tá errado, eu acho que não tem que ser desse jeito. Ele tinha colocado uma ambulância lá na porta da gruta quando viu o menino Jesus, porque só era ele, né? Aí tinha falado, José, meu filho, se acontecer alguma coisa com Maria, tu leva ela para Belém. Porque você não consegue entender, os judeus estão em 5.600 anos depois do dilúvio, né? Deus trocou toda uma geração no deserto, mas que Deus é esse, Senhor? Deus não deixou de ser Deus. Né? E aí eu acho que tem muitas coisas envolvidas com isso. Por isso que eu sou muito a favor de uma cesárea, 2, né? Para parto normal, porque você tem uma chance, né? Novamente, até de quebrar o ciclo, né? Luciana, eu falo muito da questão da família. Muitas mulheres querem uma família com mais filhos, né? É o desejo delas. E a gente encontra aí a realidade da primeira, segunda cesárea, até terceira. E essa importância de quebrar esse ciclo quando está no comecinho.
Porque sim. se você quebra o ciclo, depois você vai parindo e não É, corre o risco aí de cair em 5, 6, 7, 8, 9 cesáreas. Então, assim, a gente sabe que o risco vai aumentando com as cesáreas. sim. Eu acho que você precisa se informar, né? Se munir de toda a informação para o primeiro, né? Já para não começar errado. Agora, se você não teve essa chance, se você não teve, se informar, porque assim, se os próprios governos, né, Ministério da Saúde, ALSO, Febrasco, né, se próprio eles que são, vamos lá, detentor do saber, né, fechado por médicos, eles falam para deixar evoluir um parto normal após 2 cesarianas, né? Por que que a gente não pode deixar? Eles sabem do risco maior, né? Sabe desse risco, sabe o quanto que é você cortar e costurar um útero, a gente sabe. E se a gente pensar um pouco na fisiologia de como que é um corte, então o corte ele é feito meio em sorrisinho, assim, sabe? Meio redondinho, bem no pezinho do útero. Então imagine o útero como uma bexiga, com aquele pescocinho que é o colo, e o corte é feito assim, acima um pouquinho desse corte. Aí vamos pensar, né, nesse corte numa horizontal. O que é pior? É esse colo que pensa nesse biquinho da bexiga. Se você sopra, ele vai tomando forma desse útero, que o colo vai acontecer isso, tomar forma e virar uma passagem única. Então, ele vai abrir no sentido desse corte. Ou se é esticar para cima, puxando essa sutura que foi feita. Então, se você pensar nisso, na fisiologia, uma vez cesárea, não podia nem engravidar de novo. Porque ela vai puxar essa musculatura. Agora, pensa no trabalho de parto. O parto, a contração, ela vem empurrar essa musculatura. Então, contrair aquele ponto em cima de si próprio. Né? Então, eu consegui ler rapidinho algumas aqui, me perguntando o tempo, né? Então, o aconselhável é que seja 1 ano e 8 meses após a última cesárea, para tentativa de um parto normal. Porém, quem dá a vida é Deus. E se ele te deu antes, ele também vai cuidar disso, né? Eu, sem juízo, já fiz com 1 ano e 3. E que foi tudo liso. E aí a gente até pensa novamente na história de uma grande cirurgia, de um porte grande de cirurgia. 1 ano e 3 meses para outra vez você cortar e costurar aquilo não deve ser uma coisa muito legal, né? E eu quero fazer uma ressalva que eu li hoje uma mulher dizendo que estava grávida novamente e que estava com medo porque foi feito um exame e disse que ela está com uma rotura de anos. Eu nunca ouvi falar isso. E aí, na dúvida sobre essa questão colocada, eu mandei para 3 médicas que trabalham comigo, nenhuma nunca ouviu falar. Porque o que é uma ruptura uterina? É um buraco num músculo, né? Um corte. Esse corte sangra dentro da cavidade abdominal, né? E você pode morrer de hemorragia. Como que a pessoa descobre grávida, faz um exame, está com uma ruptura uterina e está viva? Eu não consegui entender. Agora é preciso ter mais cuidado na gestação. Então, assim, tem algumas coisas que nos é falado e talvez a gente entenda errado também, né? Então, uma ruptura uterina é quando rompe essa costura. Então, vamos ser vulgar assim, né? Essa sutura da onde foi feita os pontos, né? Mas pensa que o músculo uterino é um músculo muito grosso, é um músculo muito fino. Então, por isso que se fala que o índice de rotura uterina para uma primeira gestação é igual a de quem nunca teve, né? E o Uhum. de 2 se aumenta em pouco. Mas sempre eles aconselham que faça uma prova de trabalho de parto, ou seja, deixa essa mulher entrar em trabalho de parto. Quando eu vou acompanhar a cesárea anterior, então assim, tem algumas coisas pessoalmente minhas, né? Então eu começo, pode fechar a boca, o bebê pode engordar aqui fora, né? Um bebê muito grande tem o risco de se aumentar mais, fazer essa distensão maior nesse útero, né? Tem algumas coisas que a gente fala, só que o bebê ou a própria mãe, eles não acontecem um estalo de uma hora para outra. Então eles vão te mostrando, existe a chamada iminência de rotura. Então o bebê sai do batimentos cardíacos normal, ele tá lá com uma média de 150, 145, ele vai fazer taquicardia ou ele vai fazer bradicardia. A mulher vai ter uma dor muito diferenciada, não é uma dor de contração que você está acostumada. Então, ele vai te mostrando indícios que
existe uma iminência de rotura, né? Começa a fazer essa formação no útero. Então, quando eu falo que você está num serviço de 1 para 1, não é eu lá no hospital que já peguei 8 em 2 horas. É um serviço de 1 para 1. Você consegue fazer um diagnóstico do que está acontecendo, né? Então, eu tenho toda a segurança porque você está naquele serviço de 1 para 1. Agora, a mulher que precisa estar segura disso, né? Não só eu. Ô Lu, eu queria que você esclarecesse aí uma coisa. Tem um dizer dos médicos que ele fala assim, que seu útero tá muito fino. Uhum. Geralmente isso, tem muito médico que fala isso, a mulher estando em trabalho dela, ela passou por um trabalho de parto, cai numa cesárea e fala, seu útero está muito fino. Como que é um útero Então, em trabalho de parto, Lu? então ele existe. Você tem uma espessura do músculo, né? E aí é muito engraçado eles falarem: ah, seu útero tá muito fino, porque assim, o útero tava esticado, o bebê tava lá dentro. Se você esticar uma musculatura, ela vai estar mais fina do que contraída, né? Então, como que você. Eles sempre falam isso, né? Se é 2 cesarianas, então, por exemplo, a minha laqueadura foi assim. Eu tinha 2 anterior, né? Porque uma vez cesárea, sempre cesárea, 21 anos, 18 anos, meu filho tem 15 o último. E aí o médico falou pro meu marido: olha, o útero dela tá muito fino, a gente. É, é melhor vocês reverem isso, é por isso que ela tinha muita dor, não sei o que, não sei o que. E daí você fica pensando, será, meu? Se é verdade assim? Porque eu, como profissional dentro do ambiente, eu nunca vi um médico abrir assim no público, que eles não têm interesse nenhum. Eles são plantonistas, as pacientes vão chegar e vai embora com eles plantonista, né? Eu nunca vi o médico falar, nossa, esse útero aqui eu vou ter que tirar porque tá muito fino, né? Então você tem uns úteros que tem uma dificuldade maior de contração, né? Mas eu nunca vi abrirem e falar, porque a extensão de um bebê dentro é um útero fino, né? É uma musculatura que está esticada. Como você vai falar que não está fino se está esticado? É uma coisa engraçada de se pensar assim na fisiologia. Aham. Outra coisa, Lu, o pessoal tá com muita dúvida aqui. Quando acontece uma ruptura, tem lá o buraco no útero da mulher. O que é Uhum. feito? O que pode ser feito naquele momento? Até ontem alguém tinha escrito ali assim, ó, eu tive uma rotura, acho que com gêmeos, né? E eu posso tentar um parto normal. Então, assim, a rotura, uma vez que acontece, é como se você tivesse uma cesárea a mais. Então, se você tem uma cesárea e acontece uma rotura uterina, ele vai abrir, porque só consegue fechar se abrir a cavidade abdominal. Você só vai ter uma cesárea a mais. Então, em vez de você contar que você tem uma, você tem duas, né? Igualzinho. Então, assim, é, o... Ah, eu até perdi o que você tinha perguntado. Se Sobre que qual o acontece, né? procedimento? Uhum. É cesárea, é abrir o abdômen e fechar o que se abriu. Não tem outra coisa para se fazer. Então, assim, uma iminência de rotura é chegar no hospital direto para cesárea. Tanto que quando eu atendo mulheres com 2 cesáreas anteriores para cima, eu falo para elas assim, ó, se eu precisar te transferir, já vai ciente que é uma cesárea. Você não vai tentar um parto normal, não vai acontecer, sabe? Você já vai ciente por uma cesárea. Porque é o que eles vão fazer no hospital. Eles vão achar que é uma emergência, independente da situação que tá. Eu já vi chegar no hospital com um total de dilatação. Quando ela fazia puxa, os cabelinhos já estavam por fora, eles fecharem as pernas e fazer uma cesárea porque era duas cesáreas anterior. Então, normalmente, e agora a correção de uma rotura é abrir e fechar o útero. Entendi. Luciana, eu tava com uma pergunta aqui na cabeça e ela me fugiu. Sabe quando De foge? novo. Fugiu. Quando a questão assim, vamos dizer aí, existe a rotura, mas existem outros riscos, vamos dizer assim. Não é só a rotura. A gente também tem que falar na questão do número de cesáreas, a questão da aderência e do atletismo. Então, a aderência, ela vai dar nas camadas de pele até o útero, ou na bexiga tal. Então, ela não influencia num trabalho de parto, né? Na dilatação do colo, porque o colo é outra coisa lá embaixo, né? É outra situação. Então, você pode ter 50 aderência aí na sua barriga. O que é aderência? As camadas de pele que se colaram uma na outra, assim, que é para estar separadinha, elas se colaram porque abriu, costurou, né? Foi bisturi elétrico e tal.
Agora, acretismo placentário, o que que é o acretismo? É quando a placenta passa do endométrio, que é aquela primeira camada que ela fixa durante a gestação para alimentar o bebê, ela entra passando para o endométrio, transpassando essa musculatura uterina. E ela tem graus, né? O acretismo ele é 1, 2, 3 graus, ou seja, passou do endométrio, né? E vai para as outras camadas até transpassar essa musculatura uterina. Isso independe da cesárea. Isso independe. Você tem acretismo placentário na primeira gestação, né? Se a médica, se o pré-natal, não vou dizer a médica, mas um pré-natal acha que por algum motivo ali naquela ultrassom tem uma coisa, o ideal é que se faça uma tomografia para saber desse acretismo. Agora, uma coisa que pode ocorrer e fazer um acretismo é uma curetagem, não uma cesariana. Então, a curetagem, como ela passa... O que é a cureta? É uma colherzinha, né? Que passa, assim, limpando o útero. Então, por conta desse endométrio, de você não saber como fica, né? Essa nova cicatrização, a placenta pode, sim, tentar se fixar com mais força e aí acabar transpassando o limite daí desse endométrio virar um acretismo. Acretismo placentário também. Tem que ir para o hospital, para o centro cirúrgico e retirar, não por via alta, por via baixa mesmo, mas com anestesia para relaxar a musculatura e faz uma curetagem também, né? Mas ela não está associada a cesarianas. Entendi. E Lu, tem mulher assim que quando escuta os relatos de parto das outras, igual essa semana que tá tendo muito relato e tal, aí fica naquele boom assim, eu quero parir, eu quero, eu quero, eu quero. E aí essa mulher às vezes mora numa cidade onde ela não tem uma boa assistência, às vezes o SUS, ela só tem o SUS, ela não tem nem talvez nenhum plano, ela não tem como chegar num plantonista, ela não tem uma parteira, ela não tem uma equipe e do nada ela fala, então tá, Deus fez as coisas certas, eu vou ficar aqui, eu vou esperar o trabalho de parto, quando eu estiver quase parindo, eu vou para o hospital. O que você acha disso, Lu? Como profissional, como parteira, eu acho uma imprudência, né? Eu acho uma imprudência porque desde a época de Gênesis, de Êxodo, já se falava em as parteiras, elas foram abençoadas por Deus por não matar os primogênitos, né? Mandado pelo faraó. Então, se lá atrás já tinha parteira, não era para você parir sozinha, né? Eu acho que a única que tinha graça, e porque ela. Você pensa que ouvir os passos do Senhor é algo muito sério, né? Pensa no coração da gente, ouvir os passos do Senhor, como Eva teve esse cuidado. Eu acho que o arrependimento de Eva foi tamanho que Deus, na sua misericórdia, ainda a confortou. Eu acho que a única mulher que era capaz de parir sozinha por falta de opção e de uma parteira foi Eva, né? Mas com assistência de Deus, assim, eu acredito nisso. Porque se lá no começo da criação as próprias parteiras já foram abençoadas, é porque alguma coisa tinha. Então, assim, eu adoro receber sem fazer nada. Adoro, né? Você chega, faz nada. Tem uma moça dela, deve estar aqui passeando aí pela live. Tava a família dela, assim, as irmãs e tal, e no parto dela eu estava podre, porque eu tinha saído da casa de parto, eu estava muito cansada, e eu deitei no sofá e dormi, assim, encostada no sofá. E a irmã dela, como que a parteira tá dormindo? Não sei o quê. Então, eu tô dormindo porque tá tudo bem, né? Então, porque eu sei que tá tudo bem. Então, eu falo que, assim, eu sou igual um guarda-vida que fica lá sentado na praia, na cadeira, olhando todo mundo nadar. E aí, quando você vê que alguém pode se afogar, você começa a apitar e falar, vem pra cá, meu filho. Aí não pode não, sabe? Então, esse é o meu cuidado como parteira. É ver o que é fisiológico. Se ele sair pro patológico, eu tô ali para assistir. Mas eu acho uma imprudência uma mulher ter um bebê sem assistência, mesmo porque pode dar tudo bem, a maioria dá tudo bem, mas pode não dar, né? Pode não dar. Então, você tem alguém ali, porque se caso você precisar, você tem alguém ali tecnicamente preparado para te ajudar. O bebê pode nascer liso? Pode, mas eu já tive um bebê que na segunda-feira fez um ultrassom
com 3 quilinhos, nasceu comigo no sábado com 4.820. E teve uma distócia de ombro bem grave e foi bem difícil de tirar. Se não fosse as mãos de Nossa Senhora, eu não sei se eu tinha conseguido tirar aquele bebê. Então, assim, e se ela tivesse só? Né? Então, eu acho que marido não é parteiro, né? E eu acho que é imprudência você ter um parto sozinha, desassistido, né? E assim, é desassistido. Então, se você não tem, sei lá, uma equipe para ter um PD, paciência, reza a Deus, intercede a ele, igual a gente reza por muitos padres, grandes padres, que tem as muitos padres. Por exemplo, eu fui na cidade da minha mãe, não tem sacerdote na cidade, é uma vez por mês missa. Então a gente reza que tenha sacerdotes, que venha sacerdote. Então reza que Deus, né, dê boas parteiras, mulheres que confiam no amor de Deus e tal. Mas, no meu conceito como profissional, 96% é tudo bem, né? A estatística da Sociedade Brasileira de Pediatria fala que 96% dos bebês não precisa que a gente faça nada, a não ser pegar e dar para a mãe. 3% precisa talvez que você estimule, aspire e ajude eles a respirar. E 1% vai precisar de VPP, né, que é aquela ambu, intubação e medicação. É pouquíssimo, tá? Mas pode precisar. Né? Então, eu acho, pensando nos dois conceitos, até no conceito de cristã, que se lá no começo dos tempos tinha parteira, que é para você não parir sozinha. Entendi, entendi. E Lu, quando a mulher assim, ela tá querendo muito um parto depois de uma cesariana. Eu falo muito aqui no perfil, a gente não pode sentar e falar, vou esperar meu parto normal. O que a mulher, assim, quais são as coisas práticas que ela tem que fazer para poder ir atrás desse parto? Então, seja pelas vias que ela tem, a parteira, um médico humanizado, um hospital do SUS que tenha mais referência em parto normal. O que ela pode ir fazendo para poder meio que abrir os caminhos para esse parto? Tá. Eu li aqui rapidinho, quando você estava falando, uma mulher dizendo assim, eu estou com 38 semanas e meu bebê não está encaixado. Graças a Deus, né? Pobrezinho. Esse bendito desse mito que esse bebê tem que encaixar, eu preciso fazer umas faixas assim. Gente, presta atenção. O bebê precisa estar de cabeça para baixo. Ou de bunda para baixo, né? Salvo, que aqueles que é folgado e quer ficar sentado. Eu lembro que uma vez eu perguntei para minha avó se todos os bebês nasciam de cabeça para baixo dela. Ela falava, não, minha filha, tinha uns preguiçosos que vinham pelos pés. Então, assim, o bebê precisa, 80% dos bebês estão de cabeça para baixo, né? Que é o que a gente chama de cefálico. Ou pélvico, que é o bumbum. Encaixar, o que é encaixar? É descer do estreito superior da bacia óssea materna para o meio e para o fim. Gente, pensa bem, a cabeça da criança vai ficar batendo na bacia da mãe conforme ela anda. Você acha que tem cabimento da criatura fazer isso? E por que tem a bolsa das águas? Para ter esse sobe e desce, né? Esse flutuar dentro da bolsa, porque senão a mãe anda, a criança bate a cabeça, haja. Então, quem já viu aquele bebê nascer com um cone assim, sabe? Cabecinha de Simpson. O que é aquele cone? Bolsa que rompeu prematuramente e a cabeça do bebê ficou encaixada lá dentro da parte óssea e vai inchando, porque isso aqui aperta. Então, encaixar é para nascer. Bebê não encaixa antes de nascer. Então, assim, ó, vamos aprender a lição. Bebê vai encaixar para nascer. E muitos bebês são tão tranquilos que encaixa com 10 centímetros. Agora que não tem nada que eu vou descer e já passar. Não vou ficar ali embaixo porque aquilo não é bom para mim. Então, assim, bebê precisa estar de cabeça para baixo, ponto. O que as mulheres precisam fazer? Então, assim, eu falo que, assim, pensa nas avós, gente, vamos pensar nas avós, porque o povo hoje fala, ai, é tão difícil hoje ter mais filho, né? Eu falo, gente, difícil era minha avó, que lavava roupa no rio, que recolhia lenha para o fogão, que cozinhava em fogão de lenha. Então, assim, que as mulheres se exercício normal. Esse negócio de ficar sentado muito na cadeira, sabe? Com perino na cadeira, isso é muito ruim, isso não ajuda o perino. Então, assim, andar, vocês não estão doentes, porque quem está doente não gera outra criança. Então, vamos andar, né? Fazer exercício respiratório, né? Durante, saber como é que vai respirar. Fechar um pouco a boca, né? Lembrar que as avós não comiam tanto açúcar como a gente, ou tudo que vire açúcar, né? Para esse parto não ser um parto tão dolorido, tão demorado, né? E, então, assim, se preparar fisicamente, psicologicamente, né?
se preparar para a dor, saber que não é um mal, né? Ela é um bem, é ela que traz. A gente, como católico, eu falo sempre, né? Entrega a dor de Cristo, ele mereceu, a gente merece, ele não, né? Pelo menos para expiação dos pecados. Mas que faça esse pré-natal perfeito, liso, arrumadinho, assim, tenha todos os exames, porque tudo dá para prever, né? E salvar a vida da mãe e do bebê. Lu, você falou aí o negócio do açúcar. Eu queria voltar nesse negócio do açúcar. Esse negócio do açúcar e do carboidrato aí não é mito, não ajuda mesmo Não, a porque diminuir. assim, ajuda. O açúcar, ele não é benéfico pra gente, né? O açúcar, ele era benéfico quando ele era a matriz da cana mesmo, né? No tempo aí que eles pegavam as pedrinhas mesmo de raspaduras e adoçavam as coisas. Então, o açúcar, por que ele não é benéfico? Porque toda a química que é usada para fazer ele clarear e refinar faz muito mal para o organismo da gente, né? Então, ele faz alteração metabólica, faz alteração hormonal, então isso não ajuda. Então, aumenta muito o índice de prostaglandina, que é ela que é liberada e que fica você tendo pródromos doloroso, sem entrar em trabalho de parto. E aí é só lembrar das avós mesmo, não tinha esse alto índice, porque hoje a gente não tem só o açúcar em si. Então você come uma farinha branca, vira açúcar, né? Você come um pão, vira açúcar. Você come um macarrão, vira açúcar. O arroz, vira açúcar, né? Então lembrando que esse açúcar, pela alta quantidade de química mesmo que tem nele, ele não é benéfico pra gente, mas não é benéfico nem pra gente que não tá grávida, né? Quanto dirá uma gestante. Tanto que hoje você tem alto índice, se você ler a história, pouquíssimas mulheres tinham diabetes gestacional. Era uma patologia do pâncreas do bebê, que fazia ter muito líquido e aí ele não urinar direito, sabe? Uma corrente de coisas. E hoje já não. Hoje é muito da mulher. Tem muita mulher que desenvolve diabetes gestacional, que eu já acompanhei, e o bebê nasce super bem, assim, não nasce com 5, 6 quilos, sabe? Que era a patologia dele. Mas um pouco da alimentação das mulheres. Os fast food da vida, né? Todas essas coisas hoje. Então, elas não fazem bem, não é benéfica para gestação e parto, não. Lu, você falou aí da questão de entregar a dor, essa coisa de entregar a dor, saber para que serve a dor. Mas vamos falar, tá, o parto ele dói. Dói Mas tem bastante. como na hora. Eu vou falar de uma coisa que eu já experimentei. Eu já tive aí 6 partos. Eu vou para o meu 7º parto. Que nem 2 sabia, né? hospitalares. Hã? Que nem sabia, né? Eu vi sua escrita lá. Então, assim, eu já tive partos muito dolorosos. Uhum. E já tive partos tranquilo que eu falar assim, quando o bebê nasceu, eu falar, se for isso aqui, vamos toda vez, porque é tipo tranquilo. Uhum. E eu vi que eu fazia coisas durante o parto que isso levava a ter dores mais brandas, vamos dizer assim. Não é que não doía, mas parecia que eu tinha mais controle da situação. Sim. Diferente de um parto que às vezes eu estava meio desesperada e quando a contração vinha eu só queria sair correndo. Termina. Não, pode falar, que eu quero é que você entre nessa área aí. O que eu vejo? Eu vejo que está aqui dentro, né? Que o parto é muito espiritual, emocional, né? Ele está dentro da cabeça. Da mulher materializar tudo, assim, ou achar que é um monstro, a Pri ontem falando, né? Sobre eu achava que era aquela dor. Mas também a gente precisa lembrar da posição do bebê. Então, depende de como o bebê está posicionado dentro do útero, que ele vai aumentar muito mais a dor. Entendeu? Então, assim, isso é uma coisa que uma boa parteira consegue identificar. Que jeito que tá esse bebê dentro, como as antigas mesmo, né? As índias, de que jeito tá esse bebê, que posição tá ele em relação ao útero materno e o que eu posso ajudar, porque depende de como ele está, ajuda a diminuir a dor ou mudar a dor, né, de como ela esteja. E aí o que eu vejo, assim, os pêndulos uterinos, eles esticam, né, para segurar aqui nas laterais o tamanho do útero com esse bebê. Então depende muito de como foi a sua gestação também, sabe?
Porque se ele torce esses pêndulos, você vai ter muito mais dor, porque é uma musculatura empurrando algo torcido e que não consegue passar. Né? Então é toda uma avaliação. Por isso que você me fala que teve gestação de um jeito, gestação ou partos de um jeito, trabalho de partos do outro, porque cada bebê é um, cada parto é um, né? Eles não são iguais, por mais que você tenha vários. Recentemente eu peguei o bebê de uma amiga, que é o sexto dela. No quinto, ela me ligou, Lu, eu tô com uma dorzinha, eu falei, eu já vou aí. Aí ela falou, não, Lu, é só pra te avisar. Eu fiz, eu já vou aí. Eu cheguei 40 minutos depois, ela já estava sem roupa, desesperada, gritando. Eu botei a luva e ela pariu no pé do fogão. E ela gritava até que eu pari igual minha gata no pé do meu fogão. No outro, ela ficou grávida um ano depois. No outro, eu fiquei na casa dela mais de 36 horas. Aí eu falava pra ela, você me ama, fala que você quer minha amizade, quer que eu almoce, jante, durma com você. Fomos à missa junto e nada desse. E assim, foi, sabe, aquele trabalho de parto amoroso, devagar, né? Sabe aquela coisa? Foi bem assim. E existe outras coisas, outros fatores junto. Então, assim, a lua influencia, isso não é místico, gente. Eu não tenho nada de místico, pelo amor de Deus. O que é a lua? Só pra gente pensar. A lua, ela o que ela clareia, né? Cheia, minguante, nova, ela é o sol, né? A luz do sol que pega nela e vai dando essas fases. Então, o que nada mais é? A inclinação da Terra em referência ao sol, né? A luz do sol que pega na lua. Essa inclinação, ela faz uma diferença muito grande. Por exemplo, pensa no mar. Quando você está na lua minguante, o mar recua tanto que você pode andar a pé descalço boa parte da areia. E quando ela tá cheia, você toma banho da água, da maré, lá na calçada, né? Então, assim, essa inclinação também faz uma diferença muito grande para a mulher. Então, cada vez que a lua vai mudando, ela vai sentir desconforto, ela vai sentir dor na virilha, né? Umas pontadas dentro do canal vaginal por conta desse peso desse bebê, essa inclinação que uma gravidade atua. Então, também os trabalhos de parto são assim. Eu trabalhei 50 anos no hospital, a gente brigava pela folga na lua cheia. Ninguém quer trabalhar na lua cheia. Mas não é que nasce muito. Isso é mito, não é que nasce. Mas pela conta da gravidade desses bebês descer mais dentro da pelve, é muito lotado, porque todo mundo vai lá com dor. Mas não está em trabalho de parto. É uma ou outra que está em trabalho de parto. Então a lua também ela faz essa diferença nessa gravidade, né? Ajudar a mulher, né? E nesses trabalhos de parto um pouco mais rápido, eu vejo que a lua crescente, porque a Terra está nesse processo da inclinação e a gravidade vai ajudando, são trabalhos de parto mais rápido. Aí, assim, na minha experiência pessoal, tá? Isso não é científico, é minha pessoal. Menina é muito mais rápida de nascer do que menino. Menino dá trabalho para danar, até para ser. Ele já começa a dar um trabalho na barriga. Então, eles são mais quietos, mais amorosos, mais devagar, né? Assim, para rodar e nascer. Eles são. As menininhas já não, elas são bem mais rapidinhas, né? Salvo quando você tem um mau posicionamento, mesmo da menina. Aí você tem dores diferenciadas. Se tem dor na lombar, se tem dor no pé da barriga, uma contração que só falta morrer. Enfim, como tá esse bebê também faz muita influência de como vai ser seu parto. Entendi. Entendi. Eu tinha outra pergunta e a bicha me fugiu agora que você falou da diferença aí de menina e menina. Eu foquei nisso aí porque eu percebi isso. Quando eu tive o parto do meu menino, foi muito mais difícil do que o das meninas. Eu percebi isso. E quando você falou aí da criança dentro da barriga, você como parteira, você tem muito das parteiras antigas. Eu percebo isso em você. Você consegue apalpar o bebê, ô, Luciana, e saber exatamente como ele tá? Uhum. A gente apalpa por fora, que isso tem que saber. Eu lembro que quando eu ensinava obstetrícia, eu falava: você precisa saber apalpar o bebê pelo lado de fora. A gente não tem ultrassom. Não tem ultrassom. É apalpar. E é o que hoje os médicos não sabem mais, né? Tanto é que a gente aprende a palpar externamente a barriga. E eu fui numa consulta recente, a mulher, meu bebê tá sentado. Eu fiz, deita aí. Aí eu falei, não, senhora, seu bebê tá com a cabecinha bem para baixo. Ó, aqui tá a bunda, aqui tá as costas, aqui a cabeça, aqui tá os pés. Né? E eu falei, quer ver que o coração tá aqui? Toque, toque, toque. Então você tem que ter uma mão de saber onde tá. E no toque, você tem que saber a fontanela do bebê. Então, para que serve a moleirinha do bebê? Imagine que dentro da pelve é um reloginho
onde eu tenho que saber aonde essa fontanela está em relação a esse relógio. Então, eu sei como é que está esse bebê lá dentro, como está a cabeça desse bebê lá dentro. E é isso que faz diferença em você saber para que lado que o bebê vai rodar. E, por exemplo, se o bebê roda com o roxinho para cima, que é aquele parto muito mais difícil de nascer, que a gente fala uma posterior direita, que o neném vem com a cara para cima, que é pouquíssimo, né? Mais raro de nascer. Você Meu tem que fazer quinto, exercício para viver. Então, não o demorou meu mais? quinto parto foi esse. Foi esse Demorou um mais? dos mais difíceis. Um dos Mais mais difícil também difíceis e demorado. ela nasceu com a carinha para cima. Para cima. A gente chama OS, né? Occipício no sacro materno. É um parto, ó, amoroso. Só que uma boa parteira consegue olhar e muitas vezes, não é sempre, a gente consegue ter exercícios que mude. Faça esse Entendi, bebê rodar ao contrário, sabe? E vir para entendi, nascer com o roxinho para baixo. Mas não é entendi. fácil, só que você tem que saber. Por exemplo, eu já tive médico de tocar e falar que a gente chama de lambda, né? Que o lambda estava de um lado, e aí eu falar, não, mas o neném não é curupira, não tem a cara virada para as costas, porque se as costas estão de um lado, como é que o lambda está do outro? E eles não saberem. Então, por quê? Estão acostumados com ultrassom, né? Mas eu não tenho ultrassom, então Deus tem que me dar minhas mãos, né? Então eu tenho olhinhos na ponta do meu dedo e a minha mão sei apalpar. Então a gente consegue saber e consegue ajudar essa mulher no trabalho de parto, né? A melhorar as dores, a ajustar esse bebê melhor para ele nascer. Porque se o bebê estiver bem ajustadinho, o colo dilata. Então o problema não é a dilatação, né? O problema é que posição que esse bebê vai estar e o que está dentro dessa cabeça dessa mulher. E não a dilatação. A dilatação é o que pouco me importa, assim. Aham. Lu, outra coisa. Uma coisa que a parteira que me atende aqui, geralmente ela não faz toque. Ela chega, ela não faz toque no meu trabalho de parto. Aham. Ela fica me olhando de longe, ela sabe o que está acontecendo de longe. E Enfim. eu lembro uma vez que ela falou assim, ó, seu buço já está Tá suado. suando. A Já, neném tá já, na já, já tela. vem. Então, É assim, isso você mesmo. tem essa questão também de olhar a mulher e saber de longe em que mais ou menos que fase que ela está? Sim, sim, dá pra saber. Essa sua, se você lembrar em relação ao primeiro parto, você teve sempre com ela? Não, os primeiros dois partos foram hospitalares. Aí Ah, os outros tá. E todos depois foram com ela. então, do primeiro, a gente conhece muito. Por exemplo, eu tenho uma mulher que vai ter, acho que o quarto comigo, mas todos foram comigo. Eu já sei tudo assim, sei bacia, sei tudo assim dela. Então, assim, você chega, você consegue só das características da mulher saber como tá. Sempre. Mas tem algumas mulheres que elas têm uma ansiedade fora de sério, né? Então, assim, para um PD, hoje eu faço um exame quando eu chego. Por que que eu faço? Porque a maioria que eu atendo é cesárea anterior, né? Então, assim, você não sabe daquela passagem, você não sabe se tem uma bacia obstétrica boa, o que você pode fazer para ajustar nos exercícios, mas é só também, eu não fico fazendo toque. Aí, a própria evolução da mulher vai me contando como ela tá. E aí, num determinado momento, se eu vejo que deu uma impactada, aí você vai falar. Então, esse bebê seu de OS, eu tenho certeza que ela teve ações maiores do que os outros. Que só da sua, das coisas que foram acontecendo, ela não conseguiu resolver só assim, ela precisou avaliar. Então, é para isso que a gente serve, sabe? Então, quando tá tudo liso, é muito. É acadêmico o parto, assim. Ele vai mostrando até tanto centímetro você faz isso, até tanto. Quando elas começam a me xingar, quando sou o buço. É bem assim, ó, bem bonitinho, sabe? Um parto fisiológico. É lógico que se ele sai dentro desse parâmetro, você vai saber diagnosticar. Não tá bom. Por exemplo, eu tive um parto recente, quinta-feira, sexta-feira da semana passada. O bebê fez dilatação total 10h30. O neném nasceu 4h30 da manhã. Foi 5 horas de expulsivo, né? Então, assim, era um bebê também em OS que a gente conseguiu com todos os exercícios virar, mas levou 5 horas. Mas bebê bem, mãe bem, líquido claro, não tem porque você ter pressa. Agora, de contrapartida no hospital, dificilmente ela ia conseguir ficar 5 horas de expulsivo, né? Um médico não fica 5 horas com expulsivo. Mas assim, Tati, não é só ele, sabe? O protocolo, você tem um partograma que é um desenho gráfico do trabalho de parto, sabe? E esse partograma que é instituído, né, nas instituições hospitalares, diz que uma vez que der dilatação total, a mulher tem até 3 horas para parir, tem que dar dentro daquele contexto partograma. Então, eles ficam também amarrados pelos protocolos, eles não passam disso.
né? E eu vejo até da equipe que eu trabalho, que assim, elas dão uma recuada na dilatação, mesmo estando mais para frente, para elas terem essa hora para não ser chamada, né? Por conta dos protocolos hospitalares, que você está ali dentro, você é obrigada a aceitar. Lu, tem uma pergunta para fazer para você, que essa eu estava guardando, que essa é minha. Uhum. Eu tenho duas conhecidas. Uma teve um parto hospitalar e uma teve um parto domiciliar com uma parteira. As Uhum. duas tiveram o mesmo, vamos dizer assim, o mesmo desencadeado trabalho de parto. O bebê meio que virou a cara para cima e Sim. ficou assim. No Ou é hospital, total. no hospital, o médico, dilatação total, o médico olhou, não tem o que fazer, ele está OS. isso. Então, nós vamos para cesárea. Ela foi para cesárea. A da parteira, não sei como, a parteira soube fazer um manejo lá, que virou o bebê e ele encaixou aqui com a cabecinha. E aí ela Uhum. teve um parto sem laceração, Normal. muito bonito e tal. Uhum. Isso Pode acontece falar. porque que pela minha lógica, por que a parteira sabia fazer isso e o médico, que no caso, vamos dizer assim, estudou muito mais do que a parteira, não sabia fazer isso? Então, o que acontece? Médico, ele é detentor do saber, né? Inconscientemente, ele tem aquela postura de que eu sou médico e você é paciente. E já começa no contexto da mulher ser colocada numa posição ginecológica, por exemplo. Um bebê em OS não nasce numa posição ginecológica. Imagine você tentar entrar na piscina e fazer um impulso assim, para trás, né? Fazer o salto para trás, pular. É o bebê. Em vez de ele fazer assim para mergulhar, ele vai pular ao contrário. Então, se você está semi-sentada, sentada, deitada, você pressiona o cóccix, aperta mais, é aí que o bebê não tem como passar. Então, a parteira, primeiro que ela sabe o que está tocando, né? Que é aquilo que eu te falei. Ela sabe naquele reloginho onde está a cabeça do bebê em relação à bacia materna, que muitos deles não sabem. Porque não estão acostumados a fazer esse toque com esse olhar. Eles tocam o colo. Ah, tá com 4, pronto. Mas não é 4, filho. O problema não é a dilatação. O problema é como que essa cabeça está em relação à bacia obstétrica materna. Então, se você sabe que jeito que você precisa pôr a mulher para que esse bebê pese ao contrário e gire. É isso. Só que vamos pensar você mesmo, assim. Pensa num médico colocando uma mulher de 4 apoios. É algo abominável para eles, não é? Botando uma mulher numa banqueta. Se você põe numa banqueta, senta uma gravidade maior, né? Descomprime o cóccix e tal. Ele vai ter que sentar no chão para parar esse bebê. Você acha que ele vai fazer isso? Então, assim, né? Aí entra no expulsivo, muitas vezes esse bebê demora esse tempo mesmo de virar de OS para OP, fazer o reloginho, é quase 180 graus ele tem que fazer. Demora isso, 4, 5 horas. Ele vai esperar? Não, não vai. Ai, Lu, o Instagram vai cortar a Vai gente. cortar. Oh, meu Deus do céu, Deixa que eu falar live maravilhosa. Lu, muito, muito obrigada. Se eu que pudesse, eu ficava aqui agradeço. mais umas 2 horas, que eu acho que tem dúvida aí mais para 2 horas, mas você está cansada, você tem que descansar, eu Imagina. também. Muito obrigada. Eu que E muito agradeço. Mas a gente está aí, assim, eu sou super tranquila com perguntas e respostas. Eu acho que a gente precisa multiplicar. Então, quem precisar, eu respondo. Não tem problema com isso. Porque a gente precisa resgatar isso, o plano de Deus pra gente, né? O plano original de Deus pra gente. Então, Deus não nos fez quebrada, né? Nos fez uma mulher perfeita. Então, a gente precisa disso, né? E é se informar. Não tem jeito, né? então, assim, Lu, muito obrigada mais uma vez. Eu espero que Eu essa que seja a agradeço. primeira de outras, Ai, tá? meu Deus, que Que dor de você barriga. sempre abra aí um espacinho no seu coração para poder vir falar aqui pro povo do meu perfil no Instagram, do seu também. E eu sei que você não é muito fã de live, mas de vez Ai, em que eu quando tenho vergonha. você abre uma janelinha pra gente, tá Tá bom? bom, tá bom. Eu que Muito agradeço. obrigada. Que Deus abençoe seu trabalho, viu, Lu? Continue te Amém. abençoando, que você tem feito Amém. pelas famílias. Amém. Muito Tchau. obrigada.
Um beijo. Beijo.